Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão, né? Mais um vídeo aqui no canal. Você estava com saudade de mim, né? Sei que você estava com saudade de ver vídeo aqui no canal. Bom, depois de um tempinho aí sem gravar vídeos, voltamos à ativa com mais esse vídeo aqui que vocês estão vendo. Mas, como sempre, né? Eu tenho aqui uma palavra para vocês. E antes desse vídeo começar, eu já queria pedir para você dar o seu like e se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar sabendo de todos os vídeos. E também compartilhar esse vídeo já quando esse vídeo terminar, já compartilha ele com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, para elas também receberem a palavra de Deus. Então, a palavra de hoje está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 8 até o verso 10, onde diz o seguinte: Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Amém. Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou um cara que gosta muito do apóstolo Paulo. Não é à toa que a maioria das mensagens que eu gosto de pregar são de cartas do apóstolo Paulo. E, né, eu não mandei ele ser um cristão tão incrível, né? Mas a gente tem que entender que Paulo, ele nem sempre foi assim. Não sei se você conhece a história de Paulo, não sei se você lembra, talvez, a história dele, mas Paulo, ele nem sempre foi o apóstolo, nem sempre foi o cristão que ele era depois, né? Que ele se tornou na Bíblia. Por quê? Porque Paulo, ele se tornou, assim, indiscutivelmente o maior cristão do Novo Testamento. Tanto que a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por Paulo, são cartas do apóstolo Paulo. Ele se tornou, inclusive, o maior pregador também do Evangelho. Ele, inclusive, pregou mais do que Jesus quando Jesus esteve aqui na Terra, quando esteve com o ministério dele aqui. Paulo viajou para vários lugares, pregou para várias pessoas, transformou a vida das pessoas. Foi um cristão assim sensacional. Sensacional, Paulo, mas ele nem sempre foi assim. Paulo, inclusive, aqui nesse capítulo de Coríntios, capítulo 15 aqui, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar que ele era perseguidor da igreja. Paulo, ele era assassino de cristãos. Paulo era um fariseu e ele perseguia os cristãos. Ele nasceu assim, numa época em que Jesus ainda vivia, se não me engano. Só que ele conheceu um pouquinho sobre Jesus, mas ele não havia conhecido Jesus fisicamente. Mas ele se tornou um perseguidor, se tornou um fariseu e começou a perseguir os cristãos, matava os cristãos, chegava nas casas, pegava os cristãos, arrastava pelas ruas, matava e perseguia esses cristãos. Então olha para você ver, o maior pregador da Bíblia era um assassino. O maior pregador da Bíblia, ele matava cristãos. Olha só que coisa doida, que coisa maluca. Mas algo na vida de Paulo mudou. Algo na vida dele aconteceu que ele deixou de ser o assassino que era, deixou de ser o assassino que era e se tornou o maior pregador do Evangelho. E esse acontecimento da vida dele você vai encontrar lá em Atos 9, que fala sobre a conversão de Saulo, né, que era Paulo também. E nessa conversão, Paulo, né, ele estava indo para Damasco, estava a caminho de Damasco, com ordens para matar os cristãos. Então você vê, ele estava indo para matar mais cristãos, perseguir a igreja de Cristo, e no meio do caminho ele tem uma visão de Cristo, ele tem uma visão do Senhor, e ele cai em terra, e Jesus inclusive fala com ele assim: Paulo, por que me persegues? Aí Paulo ele vai e fala assim: mas quem é você? Ele fala: eu sou o Cristo. Sou Jesus, o Cristo que você persegue. E aí, a partir daquele momento, Paulo acabou ficando cego. Ele fala como se tivesse escamas nos olhos dele. E ele não conseguiu ver por 3 dias e por 3 noites. Ele ficou esse tempo todo sem conseguir enxergar. Até que Ananias, enviado do Senhor, foi lá, pregou para Paulo, converteu Paulo e o Paulo voltou a enxergar. Ele fala isso em Atos, como se escamas estivessem caindo dos olhos dele. E lá ele foi batizado. E a partir daí, ele começou o processo de se tornar o maior cristão, o maior pregador. Porque ele começou a pregar nas sinagogas,
começou a pregar para judeus, para gentios, para gregos, e aí ele foi seguindo e se tornou o maior evangelista da Bíblia, o maior evangelista não diria da história, mas o maior evangelista da Bíblia, do Novo Testamento. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque talvez você se encontre numa situação muito parecida. Paulo aqui ele está falando, eu fui um dos que viram Cristo após a ressurreição. E algo que é interessante, Paulo ele não era discípulo de Cristo. Várias pessoas, ele fala, mais de 500 pessoas viram Jesus e a maioria dessas pessoas eram discípulos de Jesus, mas Paulo não era. Paulo não era, ele fala isso também, que ele não era digno. Dentre todos que viram Jesus, ele era o menos digno de ter visto ele. Mas ainda assim, Jesus foi ao encontro de Paulo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você se sente como Paulo. Você se sente indigno. Você talvez se preencha com paixões humanas, se preencha com desejos, mas que não satisfaçam a sua alegria, não satisfaçam a sua vontade, assim, não te deem, sabe, aquele sentimento de completar algo dentro de você. Você sente um vazio dentro de você. Talvez você tem se apegado demais ao pecado, você tem se apegado a mulheres, tem se apegado a drogas, se apegado a várias coisas erradas, e você sente que o que você está fazendo é errado. Você sente um prazer que não preenche o seu coração, um vazio dentro do seu coração. Mas eu digo a você que esse vazio dentro do seu coração, ele é do tamanho do amor de Cristo. Ele é inclusive do tamanho de Cristo, porque para Cristo poder habitar dentro do seu coração, para Cristo conseguir preencher o seu coração. Então, Paulo, veja que Paulo ele era o maior assassino de cristãos, talvez, mas ele teve um encontro, por ter um encontro com Jesus, por ter um encontro com Cristo, por ver Jesus, ele se transformou, ele transformou a sua vida e se tornou o maior entre os apóstolos. Jesus, inclusive, é interessante que Jesus, inclusive, fala isso lá num dos evangelhos, que o maior entre os apóstolos seria o menor deles, e o menor deles era inclusive Paulo, que se tornou o maior dos apóstolos. Então, talvez o que esteja faltando para a sua vida seja ter um encontro genuíno com Cristo. Mas Cristo, ele é maravilhoso, porque só da gente desejar Ele, só da gente chamar Ele, Ele vem ao nosso encontro. Aí você deve estar se perguntando, mas como que eu posso me encontrar com Cristo? Como que alguém como eu, pecador, posso ser digno de ver Jesus, ser digno de me encontrar com Jesus? Mas aí é que tá, porque Paulo também dizia que não era digno, Paulo também dizia que não merecia, entre todos ele era o pior, mas ele ainda assim teve um encontro com Jesus. Você consegue se encontrar com Jesus entrando no seu quarto, fechando a sua porta e orando a Jesus, pedindo a Jesus, falando, Jesus, eu me arrependo, Jesus, eu me arrependo de todas as coisas que eu fiz, eu não quero prazeres momentâneos, eu não quero paixões, eu não quero desejos, mas eu quero a sua paixão, Cristo. Eu quero a paixão de Cristo dentro de mim e não as paixões do mundo. Se você falar isso, eu tenho certeza, se você falar isso de todo o seu coração, eu tenho certeza que Jesus, ele vai ao seu encontro. Talvez você possa vê-lo revelado, também possa ver a glória dele, mas pode ser também que ele se encontre com o seu espírito. Porque nós, apesar de não conseguirmos ver Jesus, conseguimos sentir Jesus. Por quê? Porque dentro de nós tem um espírito. Nós temos um espírito dentro de nós. E Jesus também tem o seu espírito, que é o Espírito Santo. Então quando clamamos e pedimos a presença de Jesus, quando nós verdadeiramente o aceitamos e convertemos, decidimos mudar nossa vida, entregar para Ele, o Espírito dele vem ao encontro do nosso espírito, como foi com Paulo. E esse encontro, ele é transformador. Esse encontro transforma nossas vidas. Então talvez o que esteja faltando para a sua vida é justamente ter um encontro com Jesus. Eu queria te convidar para você, se você está sentindo esse vazio, se você está se sentindo errado, sujo, não sente uma alegria assim que dura, é uma alegria momentânea que você sente, que não te preenche, uma alegria que talvez te faz perder várias coisas, te faz perder relacionamentos, te faz perder amizades, perder sua família, coisas que vão te destruir, que vão te trazer a morte, não vão te trazer coisas boas, vão te trazer coisas ruins. Mas eu te digo, basta você ter um encontro com Cristo, basta Cristo te encontrar, basta você olhar nos olhos dele, que a sua vida será transformada, e eu tenho certeza disso.
Bom, então essa foi a palavra de hoje. Espero que você tenha gostado dela. Se você quiser, compartilhe ela aí para os seus amigos, compartilhe ela para pessoas que você sabe que precisam de ouvir isso e que todos nós possamos ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, porque é assim que Ele vai mudar as nossas vidas, é assim que Ele vai mudar a sua vida, e foi assim que Ele mudou também a minha vida e continua mudando ela dia após dia. Espero que você tenha gostado. Na descrição eu vou estar colocando a referência bíblica desse vídeo, para caso você queira ler depois. E no mais é isso. Muito obrigado por você ter assistido e que Deus te abençoe poderosamente. Amém.